É isso aí. E por falar nisso, começa hoje a propaganda eleitoral na TV e na rádio. Vai selecionando os seus filmes para assistir nesse horário, hein? Muito bem. Com isso, as campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, escolheram utilizar logo nas primeiras inserções as imagens de seus padrinhos políticos. Lula para Boulos, Bolsonaro para Nunes. Enquanto o atual presidente deve falar ao lado de Boulos, o ex-presidente deve aparecer ao lado de Nunes e do governador Tarcísio de Freitas. José Luiz da Atena e Tabata Amaral foram no caminho contrário, já que possuem bem menos tempo de aparição. Os candidatos do PSDB e PSB optaram por fazer ataques indiretos aos adversários e mirar as regiões carentes da cidade. Pablo Marçal, Maria Helena, Altino, João Pimenta e Bebeto Haddad não têm direito a inserções. Meu querido Diego Tavares, antes de ouvi-lo, eu gostaria de te dizer uma coisa. São 15 horas e 6 minutos. Repita. 15 horas e 6. Vai você. Olha, Capês, primeiro eu acho uma injustiça você dizer que a gente tem que separar os filmes e séries para assistir no horário político obrigatório, porque eu, particularmente, eu adoro. Eu me divirto demais assistindo a propaganda eleitoral na TV. Teve um candidato, acho que foi 2016, não me lembro agora, o nome dele era João do Biscoito. Ele tinha um jingle assim, procura no YouTube depois aqui do Linha de Frente, isso fica na minha cabeça, até hoje eu me lembro do jingle dele. Mas falando agora aqui da nossa realidade da cidade de São Paulo, de fato tem muitos candidatos que ainda apostam realmente no poder do rádio e da televisão e que de fato tem o seu poder de convencimento, principalmente com algumas classes específicas da sociedade, e é o momento que essas candidaturas aproveitam para se tornar mais conhecidas, né? Mas a gente não pode desprezar, a respeito da pauta que nós tratávamos até agora, a questão das redes sociais. Pablo Marçal, que não tem direito ao horário gratuito de televisão e rádio, muito provavelmente está tendo muito mais exposição do que todos os candidatos que têm os maiores tempos de TV e rádio, bem por isso, enfim, tá um foguete nas pesquisas aí, saiu de 7% para mais de 20% em algumas pesquisas. Mas o fato é que agora é o momento que as coisas começam a se definir um pouco mais. As pesquisas elas começam a trazer percentuais mais específicos a respeito, principalmente do conhecimento de cada candidatura, que se torna mais amplo agora com o horário eleitoral. Já desde 2018, o horário eleitoral já não tem tanta força, né? Mas é indiscutível que ele agora, a partir desse momento em que se iniciam as propagandas na TV e rádio, vai ter alteração nas pesquisas e as estratégias dos candidatos serão determinantes para isso. O Boulos e o Ricardo Nunes, evidentemente, começaram bem, apresentando grandes figuras populares. De um lado, a figura mais popular da esquerda, que é o presidente Lula, de outro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é, evidentemente, a figura mais popular da direita. E com isso eles pretendem garantir o apoio daqueles 15% que não abriram mão do PT e dos outros 15% que não abriram mão do presidente Bolsonaro. Vamos ver como isso fica misturando esse ingrediente das redes sociais, algo que eu acho que a gente só vai saber realmente o dia que as urnas se abrirem no dia 6 de outubro. Meu querido Fábio Santana, e você sabia, há 60 anos atrás, o candidato mais bem votado para a Câmara Municipal de São Paulo foi o rinoceronte carioca Cacareco. Ele nasceu em 1954, ano em que o Corinthians conquistou o título do bicentenário, né? E aí, do Sesc Centenário, né? Veio para o Zoológico de São Paulo em 1958. Ele disputou a eleição de 1959. E teve, olha só, num colégio eleitoral de 1.200.000 eleitores, o bonitinho, o cacarequinho, teve 100 mil votos. Eu estou dizendo isso porque, se nos debates não tiver propostas e continuar só esses ataques vazios, é capaz de surgir um novo cacareco para pedindo voto, não? Capês, sem dúvida, viu? Essa questão do rinoceronte aí, ela é emblemática, né? Para mostrar justamente essa insatisfação popular contínua, né? Com a política, muitas vezes com esse déficit de legitimidade, esse déficit de representatividade que muitas vezes a política parece ter em relação aos anseios e aos desejos da sociedade, né?
Então, realmente, nós temos uma disputa muito parelha aqui para a cidade de São Paulo. Os candidatos, né, optaram aí por, já que estamos todos equilibrados, apresentar os padrinhos políticos para que tem uma força nacional para ver se há essa transferência de votos para as suas campanhas, para as suas candidaturas. Mas realmente me parece que esse discurso eleitoral, a campanha eleitoral, ela não basta por si só, não basta você apresentar um padrinho político forte, é importante que haja esse sentimento de representação, esse sentimento de pertencimento. Eu preciso me identificar com aquela figura política que está se candidatando. Então, muitas vezes um candidato, como por exemplo o Pablo Marçal, não tem um padrinho político forte, mas não quer dizer que ele esteja fora do páreo. A gente está vendo aí nas disputas. Então, é claro que cada candidato vai utilizar as suas armas, né? O Boulos tem as suas armas, o Nunes tem as suas armas, padrinhos políticos muito fortes. Mas é importante lembrar que essa questão da representatividade, né, do cidadão se sentir representado por aquele político é muito importante. Só para corrigir a informação, né, era o título dos 400 anos da cidade de São Paulo, do 4º centenário. O Corinthians foi o campeão e a taça coroou uma geração que venceu todos os torneios Rio-São Paulo de 1950, 53 e 54. E os 3 paulistas com 51, 52 e 54. Faz tempo, hein? Tendo vários clubes também. Claro, eu apenas pontuei isso para precisar a informação de 1959, quando o rinoceronte Cacareco ganhou as eleições municipais. Vai você, Pacheco. O seu Corinthians, que ontem tomou um vareio do Juventude, né? Até jogou melhor o Corinthians, né? Mas o que importa é a bola na rede, né? Quem não faz toma, 2-0 para o Juventude. Seguimos 2-1, seguimos em frente. Eu acho que eu vejo que essa eleição, ela vai marcar, talvez definitivamente, a importância da propaganda eleitoral no rádio e na televisão versus a importância das redes sociais e da comunicação, entre aspas, mais espontânea, né? Porque qualquer um, né, tem o blogueiro profissional, mas tem também a pessoa, o cidadão comum, que pode ir lá e fazer sua manifestação e, como o Diego Tavares disse há pouco, aquilo viralizar. Até hoje, os partidos políticos têm dado muita importância à propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Tanto é assim, né, que o tempo que você tem de rádio e de televisão, ou a ausência de tempo que você tem de rádio e televisão, depende muito das coligações que você faz. Muitas vezes as coligações partidárias, elas vêm e elas são sedimentadas justamente para que o candidato adquira mais tempo de rádio e televisão. Será que isso daqui para frente será tão importante como foi até agora na política nacional? Talvez não. É muito provável, é muito possível que nós estejamos numa mudança mesmo de patamar, de parâmetro. E tanto é assim que o Pablo Marçal, que não tem tempo de rádio e televisão, propaganda eleitoral começou agora, né? Começou hoje, salvo engano, Capês. Começou agora, nós vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o fato é que o Pablo Marçal não vai aparecer no rádio e na TV. Ele vai ficar apenas e tão somente entre aspas, a gente não sabe o real valor disso, nas redes sociais, né? E o Pablo Marçal está aí, ele despontou aí, para mim, pessoalmente, ele era um anônimo até 2, 3 meses atrás. Ele despontou desse anonimato para hoje não há quem não saiba, não estou dizendo que, né, quem o apoie, mas estou dizendo quem não saiba quem é o Pablo Marçal. E essa visibilidade ele ganhou na rede social, não no rádio e TV. Então, acho que nós temos aqui, talvez essa eleição municipal marque no Brasil inteiro uma mudança de paradigma e de importância nesses 2 segmentos, rádio e TV e redes sociais. Agora, vamos ouvir quem conhece porque já esteve lá. Professora Deise Ciocari. Sabe que eu acho que esse questionamento do Pacheco é o grande ponto dessas eleições, né? A gente tem os estudos da ciência política, isso é muito interessante. O estudo mais completo da ciência política que a gente tem sobre o voto em São Paulo é da Lara Mesquita e do Fernando Limonge. Só que eles fizeram uma análise do voto do paulistano de 1985 até 2004.
se eu não me engano. E o que eles identificaram? Que o voto do paulistano, isso é uma coisa que a gente ouve falar muito, mas eu reitero o nome dos dois aqui porque eles têm esses dados científicos com os gráficos que demonstram eleição a eleição o que aconteceu em São Paulo. Então, eles demonstram que o eleitorado de São Paulo ele é de centro. Ele sempre votou entre direita e esquerda, então não tem uma preferência, embora identifique um pouco a centro-esquerda, mas só votou na esquerda quando a direita apresentou uma crise eleitoral. E aí o que eles identificam também é que esse eleitorado de São Paulo, ele é um eleitorado, eu estava até conversando sobre isso com um amigo nosso de campanha, que o eleitor de São Paulo, ele é um eleitor que até 2004, ele não era perceptível ou não era receptivo a comandos histriônicos. Então, muito espetáculo, muito show midiático, o eleitor de São Paulo rechaçava isso, né? Ah, vocês vão falar de Paulo Maluf, não sei o quê. É uma outra análise, tá? Que inclusive tem no trabalho do Limonge e da Lara Mesquita. Mas aí eu vou ao encontro do que o Pacheco falou aqui, porque nessa eleição a gente está vendo uma dinâmica diferente. A gente está vendo um personagem que é histriônico, que é barulhento, que está ali empatando em primeiro lugar com dois candidatos que, teoricamente, estão tentando discursos mais moderados, né? O Boulos está até com roupas diferentes. Ele alinhou o discurso dele desde a eleição passada, mas nessa ele está tentando se manter mais calmo, ele mudou a vestimenta dele, porque ele sabe que aquele visual mais agressivo dele não funciona para o eleitor de São Paulo. E um outro ponto que vai ao encontro da pesquisa deles é justamente o Ricardo Nunes. Se vocês perceberem, nos primeiros momentos desse período eleitoral, o Ricardo Nunes reiterou que não ia partir para o ataque com Pablo Marçal, porque ele acreditava nesse eleitorado de São Paulo, que é mais ponderado, mas de centro. A gente vai ver agora nessa eleição. A gente teve uma amostra com o João Dória, né? O João Dória é um pouco dessa lógica espetacular de aparecer, da imagem importar mais do que o que se é realmente. E aqui não estou fazendo uma crítica ao Dória como prefeito, como governador, né? Mas ao que ele apresentou. Mas a gente teve uma primeira mudança nessas pesquisas, nesses dados científicos com o Dória. Mas a gente vai atestar realmente a importância das redes sociais e da propaganda eleitoral agora com Pablo Marçal. Disputa para a prefeitura, ela é diferente de disputa para Senado e de disputa para a presidência da República, né? Obviamente, numa disputa municipal, os partidos, eles importam muito. Então, vai ter aquele vereador puxando voto para o Ricardo Nunes, vai ter a base do PSOL em São Paulo e do PT puxando voto para o Boulos, e não vai ter a base do PRTB, que não tem representatividade. Então, a gente vai entender essas novas dinâmicas, né, Pacheco, agora nessa eleição de São Paulo. Então, eu até tenho comentado com os meus amigos da academia que a gente precisa urgentemente fazer uma atualização desses dados a partir do João Dória e do que tem acontecido até aqui com o Pablo Marçal, porque cientificamente a ascensão dele é uma grande incógnita. E o que eu acho mais incrível nisso tudo, Deise, é que o resultado da eleição no dia 6, a gente pode abrir a urna e aparecer um Pablo Marçal com 35% dos votos, e a gente pode abrir a urna e aparecer um Pablo Marçal com 14%, 15%, justamente porque é um fenômeno totalmente novo. Exato. O pessoal compara muito com a eleição do Jair Bolsonaro em 2018, que também não tinha tempo de rádio e TV e acabou surpreendendo políticos tradicionais que tinham muito tempo de rádio e TV. Mas eu acho que essa eleição não se comunica justamente por essa diferença que nós temos entre o pleito a nível federal e o pleito das cidades. Só acrescentando também ao que você disse, o voto municipal ele não está muito ligado a questões da propaganda. O eleitor do município ele quer soluções reais ali para os problemas que ele enfrenta no dia a dia. É a mãe que está tendo dificuldade para colocar o filho na creche, é a pessoa que sai todo dia tem um abençoado de um buraco na rua onde ela bate o pneu do carro, é a árvore que está mal podada. Enfim, são esses problemas que muitas vezes motivam o voto nas eleições municipais. Se nós tivermos um Pablo Marçal com esse estilo de aproximação dele do eleitorado através de um marketing digital muito agressivo e até o presente momento pouco propositivo, se isso surtir resultados, nós teremos sim que reestabelecer toda a base de análise política a respeito de eleições daqui para frente. Se isso der certo, o Pablo Marçal revolucionou completamente o modo de se fazer campanha no Brasil. Exato. A partir de hoje. É porque a gente tem uma característica, por exemplo, é óbvio, né? A gente fala muito disso, a eleição do Bolsonaro, ela moldou as redes sociais no Brasil, né? A gente tentava fazer isso já desde 2012, eu acredito, ali teve aquele período do Dilma Bolada durante a campanha presidencial, né, que foi um modo diferente de ver a internet, mas a gente teve uma ascensão das redes sociais a partir de Jair Bolsonaro. Mas, como o Diego está pontuando aqui, é uma campanha presidencial.
municipal e com as características do eleitorado de São Paulo, se o Pablo Marçal conseguir um número significativo de votos, a gente já tem que repensar. Né? É o que o Diego falou, uma base de análise completamente diferente. Esses dias eu estava conversando com um jornalista e ele estava me perguntando justamente sobre o Pablo Marçal. E ele falou, você acha que ele vai para o segundo turno? Né? Eu acho essas perguntas assim, muito indelicadas. Mas eu estava falando para ele, eu não tenho dados científicos que te comprovem que ele possa ir para o segundo turno. Os dados que eu tenho diriam hoje que não. Se ele for, é um outro cenário que a gente não estava esperando. A gente esperava que pudesse acontecer alguma coisa com o Datena, mas Datena, né? Cadê Datena? Né? Deu pena. Muito bem. Bom, a verdade é que de urna de eleição a gente nunca sabe o que vai sair. Né? A urna sempre pode nos surpreender, como é o caso do meu Corinthians.